interceder por eles, né? Rezemos esta Ave Maria pela nossa vida. Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha da Paz, dai-nos a paz, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pronto, boa noite. Boa noite. Deus nos deu a graça e a oportunidade de estar em uma sala que nos ajuda a viver a quaresma, certo? Com intensidade. Então nós vamos... A primeira aula... Isso aqui será um curso mesmo, não é pregação, certo? É um curso mesmo, então algumas coisas podem ser mais fáceis ou mais difíceis. Depende de cada um, né? Como for. Aí quando tiver muito complicado, você pode dizer que não está entendendo nada. Ou dar uma paradinha para retomar, certo? Então, primeiro ponto. A quaresma é como um local de adorar a Deus. A quaresma é um local de adorar a Deus. Quando o povo pediu, Moisés pediu para que o povo saísse para o deserto, qual foi a intenção? Para prestar um culto de adoração. Era esse o motivo que Moisés pediu. Não Moisés do Shalom não, viu? Moisés da Bíblia. Pediu para que o povo fosse prestar um culto a Deus, porque o povo de Deus estava cercado por ídolos. Então a quaresma, qual é o principal motivo que eu tenho que viver? A principal coisa, a adoração a Deus. Uma adoração sincera, né? Ou seja, é o tempo de quebrar os ídolos. Aí eu queria que a Raquel fosse dividindo as folhas, Raquel, porque eu não tive tempo de dividir, viu? É 4 folhas para cada um, se não me engano. 4 partes. Aí a palavra quaresma vem de 40, ou então de quarentena, ou seja, tempo de vigilância. Quem faz a quarentena está em vigilância, né? Então 40 vem primeiro do dilúvio, dos 40 dias de chuva, que simboliza a água do batismo que destrói o pecado. Então também a quaresma é tempo de destruir o pecado que muitas vezes está reinando em nós, levando em conta os 40 dias e 40 noites do dilúvio. Os 40 dias que Moisés passou no monte orando, e ele saía com o rosto transfigurado quando ele rezava. Então, quaresma é tempo de colocar a luz de Cristo que está em mim para fora. É tempo de quê? Transfiguração. Esse primeiro domingo foi o domingo que falou da tentação. O segundo será o segundo domingo que falará da transfiguração. Ou seja, pela minha oração, aonde eu vou adorar a Deus, a luz de Cristo, ela me transfigura, me transforma. Ela vai tirando aquilo que me é ídolo e vai me transfigurando. Está aqui entendido, né? Os 40 dias também, aliás, os 40 anos que Moisés passou no deserto, Moisés e o povo de Deus. Então é um tempo onde nós não fazemos um retiro sozinho. Em alguns aspectos sim, em outros aspectos não. Nós fazemos um retiro como igreja, entenderam? Assim como o povo no deserto ele saiu como uma grande assembleia para adorar a Deus, nós entramos em retiro também como igreja. Não como um monte de egoísta que quer ser santo sozinho. Nós seremos santos juntos. Então esses 40 anos simbolizam o povo de Deus que vai vencendo as suas mazelas, os seus pecados, né? Então nós vamos ser santos como? Vivendo a quaresma juntos. Sozinhos na oração pessoal e juntos na vivência um ajudando o outro. Certo? E o 40 também simboliza os 40 dias que Jesus passou no deserto, onde ele foi tentado pelo diabo, né? E também tem outros 40 na Bíblia, que aqui levaria 1 hora para falar dos 40, né? Direto. Tem aquele 40 que é o minuto que você come, não é disso que eu vou falar, viu? Que é o minuto, né? Conhece, né, Márcia? Cozinheiro e mão cheia. Vamos para a segunda parte aqui. Sobre a tentação. Pergunta para o seu irmão o que ele entende o que é tentação. Seu irmão que está do seu lado. O que é tentação?
Por favor, não diga que é o programa do Espírito Santo do antigamente, não. Por favor. Amém? Amém. Pronto, vamos lá. Por que que Deus permite a tentação? O demônio pode ser um instrumento de santificação para a nossa vida ou não? O que vocês acham? Pode ou não pode? Pode. Quando eu luto contra ele. Isso. Quando eu luto contra ele. Ele pode e é. Ele não só pode e é. Mas só que ele é contra a vontade dele, entendeu? Ele é contra a vontade dele. Entenderam? Sim, entendi. Mas ele é um instrumento. Quando Cristo foi tentado, né? A gente vê claro isso. Uhum. Exatamente. É a pergunta. Por exemplo, ó, existe duas formas de ser instrumento. Você pode ser um instrumento maleável ou um instrumento que você é obrigado a ser aquele instrumento. Por exemplo, vamos dar um exemplo bem bobo, bem bruto. Um cavalo. Ele pode ter aqueles cavalos bons, não tem? Que a gente vai, coloca na carroceria, a gente vai para todo canto com ele correndo, leva um monte de peso e ele vai. Mas não tem aqueles burros que empanca? Ele já derruba o cara de capacete. Derruba o cara de capacete, né, cacete? E só consegue ir com muita peia. É ou não é? É. Então o demônio é como se fosse esse burro empancado, né? E os santos como esse instrumento que vai correndo. Então, por exemplo, quando o demônio nos tenta, ele quer nos levar para onde? Para o É o inferno. inferno. Quando a gente vence a tentação, a gente está dando passos para onde? O céu. Para o céu. Então a tentação é como se fosse assim, ó. Eu posso pegar 2 quilos. Se eu pegar 4, vai ser ruim para mim? Sim ou não? Sim. Mas se aos poucos eu começar a pegar 2,5, 3, eu vou tendo mais possibilidade de pegar um peso maior, sim ou não? Sim. Ao ponto de eu poder pegar com o tempo tranquilamente 20 quilos. Então a tentação, ela vai treinando o nosso músculo espiritual. Entenderam? A tentação é para isso. Para que a gente alargue, é como se a gente fosse uma pequena tampinha. Aí essa tampinha vai ser cheia de água. Só que Deus não nos quer como uma tampinha. Ele nos quer como um grande rio. Entendeu? Um grande rio. Não uma tampinha que recebe água. Então, à medida que eu vou lutando contra a tentação, o que acontece? Eu vou alargando o meu coração. A minha alma vai ficando mais generosa. Eu vou amando mais a Deus. Eu não vou lutando apenas com medo do inferno. Eu vou lutando porque eu quero amar mais a Deus. E levar os outros a amarem, entenderam? Então, o meu músculo espiritual, ele vai crescendo. E eu vou ter condições de lutar cada vez mais com tentações mais fortes. Entenderam? Então, a tentação é a oportunidade de amar mais a Deus. Por exemplo, a gente é batizado. O pecado original é apagado no nosso batismo, sim ou não? Sim. Mas fica ainda o quê? As concupiscências. O que é a concupiscência? É uma inclinação para o mal que nós temos. Você se esforça para falar mal de alguém ou fala tranquilamente às vezes? Para julgar alguém? Tranquilamente, eu não é? Mas para não falar, a gente se esforça ou não? Para não falar mal? Para a gente ter uma raiva, uma ira e ser agressivo com alguém, como eu tive igual naquele dia, ontem na fila, né? A gente se esforça muito? Não. Não. Mas para segurar aquilo e ficar no silêncio, sorrindo, é um esforço imenso. Porque dentro de nós existe essa inclinação para o mal. Mas existe também o quê? A graça de Deus. É por isso que a gente não pode dizer, Santa Teresa fala o seguinte, ó, que mesmo que todo o inferno se junte para derrubar uma alma, o inferno, os demônios inteiros todos, né, não podem nos fazer cometer nenhum pecado. Mais leve possível, nenhum pecado. Entenderam? Ele pode nos seduzir, mas ele não pode nos fazer pecar. Senão não seria liberdade. Por isso que a tentação, ela é pior do que a possessão.
Porque uma pessoa possuída pelo demônio, ela está possuída. Ela pode até blasfemar contra Deus, fazer um monte de loucuras, ficar nua, fazer um bocado de loucuras, né? Mas ela, enquanto ela está possuída, ela não está pecando. Mas já a tentação não. Quando eu caio na tentação, eu estou dando passos para a minha perdição, entenderam? Então Deus, por que Deus permitiu a tentação? As concupiscências ficar para nos dar a graça de provar o nosso amor a Ele. Entendido? Aí São Tomás de Aquino vai explicar uma coisa bem interessante sobre Jesus. Ele vai falar o seguinte, ó. Porque a nossa referência para vencer a tentação quem é? Como falou o próprio Paulo há pouco tempo, né? Não é São Paulo não, foi Paulo Oliva, né? Paulo José. Vencer a tentação. Quais seriam as formas? Vamos aqui. Fala assim São Tomás de Aquino. Cristo quis ser tentado, antes de tudo, para nos trazer auxílio contra as tentações. Qual o primeiro motivo que Cristo quis ser tentado pelo diabo? Para nos dar a graça, ou seja, auxílio, para vencer as tentações. Vocês me explicam isso melhor. Isso quer dizer o seguinte, tudo que Jesus viveu, que Ele experimentou, Ele nos dá a graça de viver com santidade aquilo. Exemplo, Jesus chorou. Então as nossas lágrimas têm sentido. Entenderam? Jesus teve raiva. Então a nossa raiva pode ser canalizada e ter sentido. Estão me entendendo? Jesus foi tentado. Então a nossa tentação tem um sentido. Porque Ele foi tentado, nós seremos também tentados. Mas nós temos a graça daquela tentação sem oportunidade de santificação. Está aqui entendido? Então o primeiro motivo de Cristo ser tentado, Cristo, não nós. Trazer auxílio contra as Tentações. Ou seja, esse auxílio é a graça dele em nós. O segundo motivo, para nos acautelar, de modo que ninguém, por mais santo que seja, se julgue seguro e imune à tentação. O que ele quer dizer aqui? Em segundo lugar, que é o segundo ponto, né? Para nos acautelar, de modo que ninguém, por mais santo que seja, se julgue seguro ou imune à tentação. Ele está dizendo que qualquer pessoa, por mais alto o nível de santidade que ela chegou, ela pode ser tentada. O mais alto. A pessoa, São Francisco foi tentado perto de morrer? E muitas vezes foi. Todos os santos foram. Eles poderiam cair na tentação, mesmo num grau de santidade enorme? Poderia sim ou não? Poderia. Então a gente, às vezes, deve ter esse cuidado, porque aqui vai mostrando que a gente tem que estar sempre em vigilância. Porque a gente pode se achar, não, nesse pecado eu não caio mais não. Eu posso ir para uma festa que eu não vou ficar com ninguém. Eu posso ir para um local, por exemplo, tem o pecado da gula, né? Aí nunca mais quero o pecado da gula. Eu posso ir em um local que vai ser comida de graça para todo mundo, eu não vou cair não, a soberba. Aí o Senhor vai falar o seguinte, às vezes, o Senhor nos humilha para nos salvar. Como? Ele quer usar outros meios, mas tem um meio que é o último que ele usa, mas se for preciso ele vai usar. É nos permitir cair em um pecado grave para que a gente reconheça até que ponto nós podemos chegar, entendeu? Tipo, eu, digamos, estou com 10 anos que não pequei mortalmente. Rezo sempre, comungo, amo as pessoas. Estou em nível bem alto de santidade. Aí eu começo a ser presunçoso, orgulhoso, vaidoso. Essa vaidade vai me inchando tanto dentro de mim que vai me fazer parecido com o demônio. Entenderam? Porque o demônio é vaidoso, orgulhoso. Então, à medida que eu vou me elevando, Deus vai permitindo, mas Ele vai permitir uma queda bem grande, para que eu reconheça que eu sou miserável. Não é porque Deus nos quer caindo, mas por um mal menor. Qual é o mal menor? O mal maior seria o quê? O inferno. Qual é o mal menor? Que você caia naquele pecado, reconheça e volte para Deus. Entenderam? O terceiro motivo que ele vai dar, Santo Tomás de Aquino, né? Por que Jesus foi tentado? Para nosso exemplo, isto é, para nos ensinar de que modo vencer as tentações. Qual foi o terceiro motivo? Para nos ensinar como vencer as tentações. Como foi que Cristo venceu? Eu vou olhar e vou usar a mesma forma para vencer também. E vou trabalhar isso aí depois.
como vencer as tentações, né? Não agora. O quarto motivo por que Jesus foi tentado, para incutir, ou seja, colocar em nós a confiança em sua misericórdia. Aí vai dizer a carta aos Hebreus, né? Não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo, a nossa semelhança, sem todavia pecar. Ou seja, eu vou confiar na misericórdia de Deus, porque Jesus sofreu a tentação, e eu sei que ele que passou por isso, ele terá misericórdia de mim. Entenderam? Os 4 pontos, posso repetir os 4 pontos para a gente anotar? Primeiro ponto. Cristo quis ser tentado para nos dar auxílio contra as tentações. Segundo motivo, para nos acautelar de modo que ninguém, por mais santo que seja, se julgue seguro ou imune à tentação. Ou seja, se acha muito santo, né? Preparado sempre, nunca vai cair, invulnerável. Terceiro lugar, para nos dar o exemplo de como vencer a tentação. E o quarto, para nos fazer confiar na sua misericórdia. Até aqui tranquilo, né? Sim? Jesus foi para onde para ser tentado? Deserto. Foi para o deserto. O que é esse deserto no sentido espiritual? Tem vários entendimentos. Eu vou trabalhar só um ponto aqui, certo? Um dos pontos é o seguinte: São João Crisóstomo, pode anotar o nome de santo que ele é muito bom. Crisóstomo quer dizer boca de ouro, né? Que vem de crisol, purificação. Ele diz, comentando o texto de Mateus 4. A gente lê Mateus 4 no primeiro domingo da quaresma no ano A. No caso, que é o ano C, a gente lê o Lucas 4 no primeiro domingo. Aí ele comenta o primeiro domingo da quaresma, né? De Mateus. Não somente Cristo foi conduzido ao deserto pelo Espírito. Quem foi que conduziu Jesus para ser tentado pelo diabo? O Espírito Santo. Mas o são também todos os filhos de Deus que têm o Espírito Santo. Quem é que vai ser conduzido para o deserto para ser tentado pelo diabo? O Espírito Santo. Não. Quem vai ser conduzido? Nós. Quem conduz? O Espírito Santo. Estes não se contentam, estes quem? Os filhos de Deus. Não se contentam com estar sentados, ociosos, mas o Espírito Santo os unge, ou seja, os leva, né? Mostra que é urgente, a empreender grandes ações. Ou seja, Deus não permite que a gente fique assim, na omissão. Até o Papa Francisco vai nos pedir que nessa quaresma, uma das coisas concretas que a gente faça é o que? As obras de misericórdia, corporais e espirituais. Ou seja, eu não posso ficar omisso. Até o Evangelho, se eu não me engano foi de ontem, que é Mateus 25, né? Vai falar dos bodes e das ovelhas. E vai mostrar que aqueles que estão do lado direito fizeram bem. E os que estão do lado esquerdo fizeram o quê? Não fizeram bem. Eles não fizeram o mal, propriamente dito. Eles não fizeram o bem. Então, a omissão, dependendo da situação, pode ser um pecado grave. Entenderam? Pode ser um pecado leve, dependendo da situação, mas pode ser também um pecado mortal, dependendo da situação. Então, não fazer as obras de misericórdia é um pecado de quê? De omissão. Leva à condenação, sim ou não? Sim. É muito claro em Mateus 25 sobre isso, né? Aí, continuando. Quando a pessoa vai fazer essas obras, ela se decide a ser santa. Quem fez ela se decidir? O Espírito Santo. Isso estar no deserto, sob o ponto de vista do diabo. Resumindo, o diabo entende que quando você se decide a ser santo, a rezar, a fazer o bem, ele está entendendo o quê? Que você entrou para onde? Para o deserto. E ele vai te tentar. Ou seja, ele entende que você está chamando ele para o quê? Para o confronto, entenderam? Para a batalha. Então, se você decidiu para ser santo, se decidiu, você comprou briga com o inferno todinho. Por isso Santa Teresa fala, quando a alma se decide por Deus, o inferno inteiro se levanta contra ela. Entenderam? Esse decidir-se por Deus é decidir-se pela vida de oração
E essa vida de oração que não é uma vida somente passiva, que eu fico no meu cantinho, ela me leva. Por exemplo, São Pio de Pietrelcina. Ele era um grande místico, né? Tinha as chagas, ele levitava, ele tinha um dom de milagres, o dom de línguas e tantos outros dons místicos. O dom da bilocação, 2 lugares ao mesmo tempo e por aí vai. Este santo fez um dos maiores hospitais no lugar que ele estava, ou seja, a oração dele, ela ficou parada? Não. Madre Teresa de Calcutá foi uma grande santa? Sim. Mas ela ficou parada? Não, tem grandes obras. Então todos os santos não ficaram no esquecimento só rezando. Até Santa Teresa, que é a doutora da oração, de Ávila, ela fez grandes fundações. Então quando o demônio vê que uma alma se decide a rezar, ele percebe como? Quando ele vai falar. Estes não se contentam com estar sentados ociosos, ou seja, com preguiça, né? Sem fazer nada, naquela tibieza, né? Mas o Espírito Santo os urge a empreender grandes ações. Pequenas ou grandes? Grandes. Porque aqui entra uma outra coisa. A humildade, ela tem 2 aspectos. Tem vários, né? Mas 2 principais. A humildade, Santa Teresa fala que a humildade é o que? A verdade. Eu sei cantar. Se eu coloco esse dom a serviço, por amor a Deus, eu estou sendo orgulhoso ou humilde? Humilde. Porém, se eu sei cantar e eu quero mostrar o meu dom, eu quero mostrar o dom, eu não quero servir, eu estou sendo o quê? Orgulhoso. Santo Tomás e outros santos chamam o seguinte: quando eu coloco o meu dom a serviço, eu sou magnânimo. A humildade tem 2 características. É uma pessoa simples, pequena, mas ela tem uma alma magnânima. Ou seja, ela tem uma alma grande. Já quem tem a falsa humildade, ela tem uma alma pusilânime. Como é o nome? É uma alma pequena. Ela é medíocre. Ela tem medo de ser julgada, ela tem medo de ser apontada, tem medo de errar, tem medo de alguém falar que ela não tem aquele dom. Ela vive em função dela mesma, entenderam? E ela acha que aquilo é humildade, está escondidazinha. Eu tenho o dom do pastoreio, eu tenho o dom de pregação, eu tenho o dom de projeto promoção humana, mas eu fico escondido em um ministério que ninguém me vê, porque eu acho que eu sou humilde. Esse se achar humilde já é uma grande soberba, entenderam? É um grande orgulho, é uma grande tentação. Vocês querem fazer algum comentário sobre isso aqui até agora, tal, ou perguntar? Só assim do encardido, automaticamente quando a gente se decide, né, por Deus, né, automaticamente a gente ele já se candidata a ficar nos orgulhando, né. Mas assim, aí eu lembrava que às vezes a gente tem a mania de dizer que tudo é demônio, né? Nem sempre na vida é demônio. A gente vai já explicar isso um pouquinho também, muito bem. E essa questão do fazer grandes obras, né, ser um espírito, é interessante porque, na realidade, eu acho que isso vai acabar tendo vai de encontro à experiência da caridade na essência das coisas, né? Por exemplo, que leva alguém como Madre Teresa de Calcutá, como o Padre Cristo do comentário que não sabia, mas Madre Teresa, no caminhar, né, conseguir grandes obras. É graça, é oração, mas é diante da necessidade também da ajuda para o ser humano, para ajudar ele do ponto de vista do corpo, né? Do ponto de vista material, do ponto de vista biológico, e também do ponto de vista espiritual mesmo, né? Que é essa elevação da alma, né? Porque se a pessoa ela está de fato tendo essa comunhão com Deus, ela vai estar alcançando níveis de santidade, de graça, de intimidade, né? É aquela experiência do não ficar só para você, né? E olhar para o outro e além, né? Claro que alguns ambientes favorecem muito, como a questão de evangelização, mas acho que a experiência de Deus é isso aí, não acontece, é aquela novidade, né? Como a Maria de Magdala, se não me engano, acho que é ela, que é da passagem do Evangelho, né? Que ela se contribuição e ela foi falar para os outros, né? E principalmente por ela ser mulher, naquele contexto, ela não, de primeiro não foi tão
Os homens não aceitaram tão bem essa notícia, só posteriormente é que viram outros elementos para que de fato o Senhor se manifestou. Né? Não, Olha, gente, sobre a tentação, né? 1 Coríntios 10, 13. Quem quiser anotar, 1 Coríntios 10, 13 vai falar sobre que a tentação, ela não vai vir acima das nossas forças, entenderam? Deus não permite que nenhuma tentação venha acima da nossa força. Mas acontece um porém que Santo Afonso vai explicar. Seria o quê? A oração para nós não é uma opção somente. Uma opção assim, se der o rezo. Para um cristão, é uma obrigação no sentido de necessidade. Não é obrigação porque alguém impõe, não, entendeu? O que nos impõe é a necessidade interior, né? Algo que é intrínseco, é nosso mesmo, é a sede de Deus. Fala o Salmo 42, minha alma tem sede de Deus, né? O Salmo 42, sede do Deus vivo, quando verei a face de Deus, ou seja, a nossa alma tem sede de Deus. Isso nos obriga a rezar. No sentido de obrigar novamente, não uma imposição de fora, mas algo de dentro, algo de amor. O amor que nos obriga, né? É um movimento natural, né? Exatamente. Faz parte do que nós somos. Não é algo extra, né? Não é um acessório. Então, 1 Coríntios 10, 13 é uma das referências. Vai mostrar que Deus não permite que venha sobre nós tentação alguma, da qual nós não possamos suportar. Aí Santo Afonso vai explicar o seguinte. Quando eu rezo, mesmo, eu vou ter graças especiais para vencer tentações maiores. Entenderam? Quando eu não rezo, Deus me dá algo chamado graça suficiente. Eu tenho uma graça necessária para me arrepender ainda. Mas eu não vou ter as graças necessárias suficientes para lutar contra tentações terríveis. Eu preciso buscar ela onde? Na oração. Deus vai me dar na oração essas graças. Uma outra passagem que é interessante, São Tiago vai falar na sua carta, é 1 Tiago, a primeira carta dele, logo no início, capítulo 1. Ele vai falar que quem for tentado não deve dizer que foi Deus que o tentou, porque a tentação vem de quem? Do encardido. Do diabo, né? Então ele está dizendo que a gente não pode colocar a culpa em Deus. Qual é a diferença de prova e tentação? Por exemplo, algumas traduções trazem a mesma coisa, provar e tentar dar no mesmo. Mas, teologicamente, seria o seguinte, o diabo tenta, ok? O diabo tenta. O Senhor prova. Por exemplo, uma doença é uma provação, sim ou não? É. Às vezes uma crise financeira pode ser uma provação? Pode. Então, as adversidades, as circunstâncias da vida podem ser provações, permitidas por Deus. Já a tentação, mesmo sendo permitida por Deus, ela nunca vem de Deus diretamente. Entenderam? Sim ou não? Provação é tipo um teste de fé, né? Isso. Entendamos teste, não no sentido de Deus nos usar como tipo assim, cobaias, como a igreja presbiteriana, uma vez uns 10 anos atrás, conversei com um rapaz, e ele falou que Deus já decidiu quem salvou e quem não salvou. É a ideia da predestinação de Calvino, né? A presbiteriana tem. É como se a gente fosse marionete na mão de Deus mesmo. Ele deixou entender isso na nossa conversa. Tipo, o Antônio vai pro inferno e não tem conversa mais não. E o Valmir vai pro céu. Acabou a história e não precisa questionar Deus não. Porque Deus é soberano, entendeu? Não é uma ideia muito maluca de Deus essa daí? Totalmente. Injusta. Olha aqui, 1 Tiago, capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com paciência a provação. Suporta com quê? Com paciência. Porque uma vez provado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser, aqui está provado, mas só que no rodapé ele já explica, esse provado é tentado. Por isso que eu falei que às vezes confunde, né? Ninguém ao ser tentado deve dizer, é Deus que me tenta, pois Deus não pode ser provado pelo mal e a ninguém prova. Antes, cada qual é provado pela própria concupiscência que o arrasta e seduz. Aí só um esclarecimento. Jesus poderia pecar? Não. Isso é algo que às vezes é meio confuso, mas não dá tempo de explicar muito bem isso. Mas Jesus não teria possibilidade de pecar. Isso é teologia, isso é doutrina da igreja, entendeu? Jesus não teria
possibilidade de pecar. Mas ele foi tentado. Aí já dá 1 hora só de conversa, viu? Na dimensão de Deus não ser tentado e a questão de Jesus é porque, como diz acho que as cartas de Paulo, né? Em Deus não há menor traço de sombra. Né? Isso. Deus é 100% bondade, por assim Luz dizer. inacessível, né? Luz inacessível, glória, poder. Então, nele não há. A humanidade, sim, o ser humano, ele tem essa questão contraditória, né? Também que a gente entende isso já também como um fruto do pecado e também da dimensão do pecado original, né? Mas em Deus, realmente, para se entender essa questão de que ele não pode ser tentado, que Deus não pode pecar, é pelo fato de que Deus, ele não há mal em Deus nenhum. Não há espécie, nem traço algum de mal, de maldade, de sombra. Os 3 inimigos da alma, você já sabe, né? De qual é salteado. São João da Cruz fala isso, mas também São João, nas suas cartas, vai falar também. A carne não seria isso aqui não, né? O que a carne faz reflete aqui, né? Mas não é isso aqui. Porque a gente confunde muito, né? É uma expressão que a gente usa muito. O meu humano fala isso, mas o meu espiritual não. Tá errado isso aí. Isso aqui é coisa de protestante, viu? O humano é coisa boa. Deus fez homem. Deus nos fez sua imagem e semelhança. O humano é coisa boa. A carne, quando fala, é no sentido do homem velho. A tendência ao pecado mesmo. Então a carne seriam os tentadores. O mundo não é o mundo físico, mas é a proposta ímpia, né? As músicas mundanas, as seduções, tudo que o mundo propõe, a mentalidade mundana, não é o mundo físico, né? Porque o mundo físico é bom, é pensado por Deus, amado. João 3,16, Deus amou tanto o mundo, e esse mundo, quando ele fala, também não é só a terra, o mundo nós, pessoas, né? Que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Então, primeiro tentador, a carne. Segundo tentador, o mundo. Terceiro, o demônio, ou os demônios, né? No caso aqui, Jesus foi tentado por quais? Somente pelo Lúcifer. Só pelo demônio. Jesus não poderia ser tentado pelo mundo, nem ser tentado pela inclinação do mal, porque ele não tinha inclinação do mal nenhuma. Da mesma forma como Eva, ela foi tentada por quem? Pelo demônio, ela não foi tentada pela inclinação dela. Ela foi criada o que, Eva? Imaculada. Adão foi criado o que, Adão? Imaculado, sem pecado. Então o que tentou foi só algo externo a ele, que foi o demônio. Dentro dele não. Mas todos nós somos tentados na carne, com o mundo e com o demônio. Uma outra coisa que é interessante a gente perceber, 1 Pedro 5,8 vai falar o seguinte: o demônio, ou o diabo, né, está ao nosso redor como um leão que ruge, pronto para quê? Nos devorar. 1 Pedro 5,8. Como é que acontece a tentação? Vocês já pensaram? Vou dizer alguns passos aqui, tá certo? Como acontece a tentação? Primeiro. Eu disse aqui, Digo o primeiro passo. A aproximação do diabo. O diabo se aproxima. Eu estou falando só de um tentador, não estou falando da carne nem do mundo. Lembrando, como vocês falaram, nem tudo é o demônio, porque muitas vezes é a carne, muitas vezes é o mundo. Entenderam? Muitas vezes. Eu estou falando especificamente hoje de um dos inimigos. Na outra, a gente vai falar desses outros, certo? Se der tempo hoje, eu ainda falo um pouquinho dos outros dois. Então, a primeira tentação que vem do diabo. Como é que se dá? Primeiro, ele se aproxima, é o primeiro passo. Segundo, ele dá uma sugestão. Ele sugere. Márcia, aquela festa que tu foi, porque tu não vai, tu nunca mais foi, tá perdendo teu tempo. Só joga. Só joga de uma vez. Sugestão. Sugeriu. Aí ela ouviu a sugestão e faz o quê? Se ela vacila, o terceiro passo qual é? Ela dá uma resposta. Não vou não. Aí ela começa a conversar com a tentação, ou com o demônio. Esse foi o erro de Eva. Ela começou a dar bola, ela começou a conversar. Entenderam? Oséias, o que ele faz nessa hora? O certo seria rezar. Não ficar conversando. Eu faço ou não faço? Não, mas se eu fizer...
Esse diálogo com você mesmo ou com algo externo seria a brecha que ele quer para começar a reinar. Então, primeiro passo, aproximação. Segundo, o segundo, o ataque, seria a sugestão. O terceiro é a resposta. A pessoa já fica meio maleável, não vou, ela fica meio balançada. O quarto ponto, ele já propõe de forma clara. Aí ele ataca com força. É a proposta do pecado clara. Vai, aproveita mesmo. Diz, fala dela mesmo, que ela falou mal de ti. Ou então se intriga dela. Várias tentações que a gente pode citar, né? O demônio vai de forma clara e mostra. Comete esse pecado, está aqui o pecado, aproveita, entendeu? É o quarto ponto. O quinto ponto, ele já tacou na cara com força, seria a vacilação. A vacilação seria... Acho que é mesmo, só uma vez. Depois eu me confesso. Será que existe céu? Começa aquele... Você começa a vacilar mesmo, se entregando, entendeu? A tentação. Você vai vacilando. Nesse ponto aqui, o que começa a acontecer? Você começa a imaginar. No lado da sexualidade, né? Mas já pensou? Ninguém vai saber. Moro sozinho lá em casa. Cama vazia, não tem ninguém. Vai todo mundo sair. Você começa a ver a hipótese do pecado. Ou então falar mal de alguém, né? Ninguém está vendo, eu vou falar. Todo mundo fala mal de mim, eu vou falar mal. Vou falar mal do André mesmo. Ele não está aqui e tal, e começa a falar mal, entendeu? Então você já viu a hipótese do pecado. Isso já é um pecado venial, entendeu? A hipótese, porque você já começou o que se... Eu não diria deleitar ainda, não é o deleite não, porque o deleite seria um pecado mortal. Mas você começou a querer aquilo e ver assim, puxa, eu posso fazer isso. Você começou a querer pecar, entendeu? O pecado mortal seria 3 condições. Eu quero, eu sei que é pecado e eu faço com todo gosto, entendeu? Eu quero mesmo, com vontade. E eu faço, e eu sei mesmo, com plena consciência. E eu faço com vontade. Ou seja, querer, saber e fazer. No português bem simples. Querer, saber e fazer. Isso seria o pecado mortal quando você faz algo em relação aos 10 mandamentos, que seria algo grave, né? Você quer, tem consciência plena e você faz, entendeu? Seria a questão do pecado mortal. Aí, aqui é o quinto passo, né? Você vacila na tentação. Já começa a dar brecha para ele para valer. E a alma já fica degustando. Você já começa a sentir um certo prazer, entendeu? Só com a possibilidade de pecar. Você já tem aquele prazer, começa a degustar. Aquela carinha de sem vergonha que você faz sozinho, entendeu? Aquela... Isso não é só em relação a pegar... Não é só na área da castidade, não. Em qualquer área. Pai, ninguém vai saber que eu peguei esse dinheiro, não. Olha o que eu vou gastar aqui, hein? Aí você começa, né? Aí, vai comprar seu voto. O que eu posso fazer com esses R$1.000, né? Que eu vendi meu voto e começa a sonhar com aquilo. Você já vai degustando o pecado, entendeu? Aí o sexto ponto seria o consentimento. Aí vai falar Roio Marinho, que é um grande teólogo místico, ele fala o seguinte: nesse quinto ponto, só um milagre para você não cair. Porque você já deu toda a trela, entendeu? Aí ele fala que o sexto ponto é o quê? O consentimento. Eu vou fazer mesmo. Faço. E o sétimo ponto, o arrependimento. Esse arrependimento não é arrependimento assim profundo mesmo, não. É aquele vazio que dá depois que você cai no pecado. Isso, gente, serve... Você vai pensar assim, Oséias, é assim com todo mundo? Não. Isso é para pessoas virtuosas. Não santas, virtuosas. É alguém que já conheceu a Deus, experimentou o amor dele, tem esses passos, geralmente. Para quem não conhece a Deus, de forma nenhuma, e vive assim, na bagaceira total, tipo assim, vem uma sugestão, dá nem tempo não. Se o demônio vem, ele vai atrás do demônio, entendeu? Cadê que eu quero... Ele nem espera a ocasião, ele já faz a ocasião, tá entendendo? Ou seja, ele é tentado pela carne dele já e vai atrás do pecado. Se nem o diabo vem se ocupar muita coisa, não. Tinha até um monge, né, que ele tinha a visão dos demônios. E ele foi lá para um convento e os demônios estavam trabalhando com todo o gás, né? Ele teve aquela visão. Foi para a cidade, todos se balançando, tranquilos, né?
E ele perguntou aos demônios, ele conversou comigo, por que vocês trabalham tanto no convento e trabalham um pouco aqui? Ele falou assim, porque esses já vivem na obediência à nossa vontade. Aí é interessante que depois, em relação a São Francisco, teve um episódio bem interessante. Não sei se foi ele ou se foi um santo franciscano que viu isso. Era logo no início do franciscanismo, né? Ele viu vários demônios e ele viu uma grande reunião. Foi o que os demônios decidiram. Eles não iam atacar os franciscanos no início. Bem no início, porque eram homens muito piedosos, fervorosos, penitentes. Falaram, vamos fazer o seguinte, vamos deixar a ordem crescer. Depois que a ordem crescer, isso era o santo vendo todo aquele diálogo que Deus permitiu, né? Uma visão mística, né? E naquela visão profética ele viu o demônio falando o seguinte, vamos deixar a ordem crescer. Quando a ordem crescer, nós vamos mandar pessoas fracas, preguiçosas, de mau caráter, para que a gente possa fragilizar a ordem. E daí as pessoas começarem a ser multidão dentro dessa ordem, mas não viverem mais a santidade. Isso acontece muito. A gente pode tirar essa visão profética para tantas ordens que têm crescido. Para nós, como comunidade de Shalom. Como cresceu tanto, a própria mim fala, né? Que depois que cresceu muito, é difícil você ter uma noção de fato como está cada pessoa. Mesmo com a formação pessoal, mesmo com a formação comunitária, tem uma dificuldade. Porque no início, por exemplo, da comunidade, era mais fácil trabalhar quem tinha um problema de sexualidade. Hoje em dia, pode entrar até alguém que tem problema de sexualidade forte, ou em outras áreas, sem a gente perceber tanto, porque é aquela aglomeração enorme. Mesmo que se cuide pessoalmente. Mas tudo que vai tomando uma proporção muito grande é difícil de cuidar, né? Então esse santo foi tendo essa profecia. Qual é a grande tática do demônio? Não é nos tirar da igreja, é nos deixar na igreja e ir nos enganando, achando que a gente está indo para o céu, progredindo, e a gente vai se perdendo. Entendeu? Essa é a maior tática dele. Não é que a gente se afaste de Deus totalmente. Ele quer nos dar uma vida medíocre com Deus. Às vezes achar que é normal. Isso, exatamente. Uma vida pagã, dentro da renovação carismática, dentro da igreja. Um outro ponto aqui que eu queria colocar sobre essas questões, vamos aqui, peraí. Até aqui entendido, né? Os 3 pontos. Quais foram as 3 tentações? Diga comigo. Vou dar o tempo aqui. Diga comigo, as 3 tentações de Cristo foram. Ele foi tentado em 3 coisas. Diga comigo, o poder, o prazer e o ter. Só que isso se traduz, os santos padres chamam por outro nome. Então eu falei para ti, não foi o esquemazinho? É a vaidade. O que seria a vaidade? É ligado ao poder, entenderam? A vaidade. A gula, que seria transformar as pedras em pães, né? O prazer. E a outra seria a avareza, ou a gente chama também muito comum no Ceará a ganância. A gana por ter as coisas, né? Aí seria o ter. Entenderam? Vaidade, o poder, a gula, o prazer e a avareza, o ter as coisas. Então foi tentado na vaidade, na gula e na avareza, Jesus Cristo. Primeiro é o quê? Poder, Poder, a vaidade, a gula ao prazer e a avareza ao ter. Aí quais são os remédios quaresmais para isso? Para o poder, porque nós somos tentados nessas áreas também. O que Cristo foi tentado é para mostrar as tentações, elas vão ter várias filhas, né? Mas elas vão ser as principais, são essas. Os 3 pecados capitais, esses são, os santos padres chamam isso de demônios, né? Outros chamam de demônios interiores. Não é demônios espiritual, não, são demônios interiores. Que os demônios exteriores se aproveitam desses demônios interiores que não são espíritos, né? As concupiscências, exatamente, que tomam 7 formas. Ou então 8, depende de como se entende. Isso, exatamente. Aí no caso aqui, quais seriam os remédios? Para o poder seria o quê? Alguém que quer mandar. Seria a obediência. Seria o quê? A obediência. Obediência. Eu obedeço. Ao poder. No caso, Seria o remédio contra o o poder. Alguém que manda, alguém que sempre quer estar por cima das situações, comandar tudo. Não porque ela tem autoridade, mas porque ela se acha autoridade, né? Não porque Deus confiou isso a ela. Ela tem um movimento contrário. É. O querer mandar e deixar-se ser
Mandado é um movimento contrário na alma. Exatamente. É o antídoto, né? Aí Aí eu vou tentar juntar aqui para ficar mais fácil. O poder está ligado ao que? A vaidade. Qual seria o remédio da vaidade? A oração. Porque o que é a vaidade? É uma glória vazia. Eu quero a minha glória. A pessoa vaidosa é assim, Antônio, tu dirige muito bem moto. Aí ele fica se achando, entendeu? Não, que é isso, dirige não, eu sou ruim só, entendeu? A falsa humildade, né? Mas a coisa também, não. E é porque hoje eu nem coloquei. Tava vexado aqui, sempre assim as coisas, né? Tava vexado. Não, tá ruim não gostei não. Ela começou 6 horas da manhã, até meio-dia. Ela disse que não teve tempo, ela passou 6 horas na cozinha. Ela começa a colocar uma desculpa para justificar a vaidade dela, se mostrando humilde. Entenderam? E ela quer que os outros vejam a humildade dela. Isso é o quê? Vaidade. Seria até pior, soberba, né? Só que existe uma diferença entre vaidade e orgulho. A vaidade é alguém que enche a minha bola. E eu fico todo inchado, igual sapo, né? O orgulho é o contrário. Eu já me acho sem ninguém falar nada. Eu me acho mesmo, sem ninguém dizer nada. Fala, ei, eu... Não, mas eu cozinho bem, viu? Pense. Eu sou um cozinheiro de mão cheia mesmo. Graças a Deus. E fica assim. Aí ninguém deu atenção. Ela, ei, hoje eu fiz a comida e começa a assistir para alguém perceber que ela é boa, entendeu? Então isso seria o orgulho já. A soberba que é o pai de todos os pecados, né? Então qual seria... Isso é vamos voltar para a vaidade. A vaidade é uma glória o quê? Vazia. É a glória que eu quero receber dos homens. Qual o remédio para essa glória vazia? A glória verdadeira. E a glória verdadeira nós experimentamos aonde? Na oração. Entenderam? Essa oração não entenda só estar na capela rezando, não. Quando eu comungo, eu estou rezando. Quando eu me confesso, eu estou rezando. Quando eu faço caridade com a boa intenção, eu estou rezando. Tudo isso é uma atitude, um espírito de oração. Como fala Santa Teresa, não pode ter oração na vida. Que oração na vida? Fazer tudo com espírito de oração. Quem não tem vida de oração. Para me fazer tudo em espírito de oração, eu preciso ter vida de oração. Aí vai ser muito relativo dependendo do que você participa. Se é da paróquia, se é do Shalom, se é franciscano. Mas vida de oração vai ter que ter, de alguma forma, entenderam? Então o remédio para a vaidade seria o quê? A oração, onde eu experimento a glória de Deus verdadeira. Porque Deus quer que eu tenha a glória, mas a glória dele, resplandecendo em mim. Seria a transfiguração, né? Que a gente vai entrar na outra aula, né? Qual seria o remédio da avareza? Aliás, do T, o remédio do T seria o quê? O remédio do T seria a pobreza. Eu estou falando dos conselhos evangélicos, que seriam os remédios, né? O remédio de ter as coisas, alguém que sempre quer ter aquela ganância. Tanto quem é pobre como quem é rico. O ter, porque ele quer segurar tendo, o sempre de querer ter mais, de qualquer forma, né? A preocupação em ter ou a preocupação de manter. Eu não falo um querer ter sadio, isso é bom. Deus nos criou para ter as coisas mesmo, uma vida digna. Mas esse ter doentio, qual é o remédio para esse ter doentio? A pobreza. Mas que pobreza é essa? É pobreza material? Não. É a pobreza de saber que tudo é providência de Deus. É eu saber acreditar na providência. A providência não é receber coisas materiais. Também é. Mas a providência é eu saber que a minha família é providência de Deus. Eu saber que meu emprego é providência de Deus. Que eu estar com um amigo é providência. Tudo é providência de Deus. Tudo provém. Exatamente. A origem da palavra. Tudo provém de Deus. Não vem de mim, provém de alguém. Tem alguém que começou essa obra, entenderam? Tem alguém que cuida de mim, que me sustenta. Então é estar nas mãos de Deus. É não querer ter minha vida nas minhas mãos. Eu faço do jeito que eu quero. Então, qual seria o remédio do ter? A pobreza. Aí entra a avareza, que é a questão do ter. O avarento, o avaro, aquele que retém para si, né? Qual seria o remédio da avareza? Seria a esmola. Seria a esmola. A esmola aqui não simboliza só dar uma moeda. A esmola aqui simboliza a caridade. Não a justiça, a caridade. Porque a justiça é dar aquilo que é devido a alguém. A caridade não. É dar algo além do que é devido. Tipo, eu passar alguém, uma velhinha na rua. É caridade ou é justiça? É justiça. Eu devo passar uma velhinha. Eu dar uma cadeira para alguém que é idoso, na Topic. É caridade ou justiça? Justiça. Mas eu posso fazer essa justiça em espírito de caridade também, entenderam?
Aquilo que é apenas justiça, eu posso fazer com espírito de caridade. Eu não faço porque é justo. Eu faço porque eu amo. Então o remédio para a avareza seria o quê? A esmola. A esmola é ser caridoso, é amar o irmão. E se esse amar implica em dar alguma coisa, eu vou dar, se eu posso. Dar atenção, dar um sorriso, dar o meu tempo para ele. Dar dinheiro se for preciso e ele for usar bem de fato, né? Então é dar aquilo que está na minha possibilidade de dar, que Deus me dá a oportunidade de dar. Então seria a cura, a caridade, a esmola. Isso é potencializado também na medida em que, dependendo da situação, a ação que você tem vai se direcionar àquele que possivelmente não vai lhe retribuir de forma Isso. alguma. Aí, então você está... Da mão esquerda, mão direita. Você corre o grande risco de se realizar na caridade perfeita, porque o outro, de alguma forma, na situação, não vai lhe retribuir. Você na liberdade não vai esperar nada ou não cria expectativa nenhuma em relação a uma retribuição. Sobre a caridade tem algo interessante. Eu ouvi uma explicação da Tânia. Ela é doutora em Bíblia, ela dá aula lá na faculdade católica. Ela falou algo interessante, que eu já tinha escutado, mas tem horas que flecha mais, né? Ela falou assim, ó. Cada Jerusalém, né? Não, essa é a irmã Ila. Ah, É a Tânia, amiga dela. Não sei se ela é do Jerusalém também. Ela falou o seguinte, ó. Uma coisa é eu dar o que eu quero dar pro outro. Tipo, tem um monte de blusa sobrando lá em casa, eu dou. Faz mal? Faz não. Eu posso dar. Vai fazer o bem a alguém. Mas o que de fato vai me fazer bem? De forma espiritual profunda. É quando eu dou aquilo que o outro de fato precisa. E às vezes o que o outro precisa é o meu melhor, entendeu? Meu melhor em todo sentido. Tipo assim, é fácil você dar um tempo que sobra, né? É difícil você dar o tempo que você até teria que ter para você mesmo. Por exemplo, São Vicente de Paulo fala o seguinte: e se eu estiver rezando e chegar um pobre pedindo ajuda, eu tenho obrigação de abandonar Deus para cuidar de Deus. Entenderam? Eu abandono Deus que está na minha oração para cuidar de Deus que está no meu irmão. Eu posso, por exemplo, claro que não pode ser de forma absoluta isso direto, né? Tem que vigiar, né? Tem discernimento. Estou aqui na capela. Chega alguém pedindo oração, não tem ninguém que reze. Mas eu só rezei 1h30, eu sou chamado a rezar 2 horas. Se eu for atender, eu não rezo as 2 horas. Mas não tem ninguém, e aquela pessoa só veio aqui aquela vez, ela só tem aquele horário, ela nunca veio aqui. Aí às vezes a alma se perde porque eu quero estar com Jesus. Mas eu abandonei Jesus. Entenderam? Então a gente tem que ter esse discernimento dos espíritos, né? Ter esse cuidado. é o sair das formas. Isso. É você sair das aparências, das rotinas, dos ritos, para chegar na essência da experiência do pobre, né? No caso de cuidar especialmente de Jesus, do pobre, no outro, no necessitado. Isso mesmo. Aí o remédio também, agora eu já falei o que? O poder e o ter. Agora o prazer, a gula, que é um pecado que a gente pouco confessa, né? E eu já termino aqui, né? Já. A gula é ligada ao prazer. Qual é o remédio do prazer? A castidade. Porque eu estou fazendo a sequência, pobreza, obediência e castidade, né? Então a castidade seria o remédio de quê? Do prazer. Ou seja, Deus nos criou para o prazer, sim, mas o prazer verdadeiro. Não o prazer egoísta, onde é o meu prazer. Entendeu? Não é realizar o outro, esse outro é Deus. Não é que Deus precisa se realizar, mas eu tenho esse desejo de fazer a vontade de Deus. E o outro que é o outro, o irmão. Então, o prazer deve ser em vista do outro. E quanto mais eu amo o outro, mais eu me realizo. Entenderam? Mas não é, entenda aqui, porque tem uma questão psicológica meio complicada. Por exemplo, tem pessoas que querem ajudar todo mundo, ajudar e não querem ser ajudado. Eu tenho esse defeito também algumas vezes. E às vezes, muitas vezes, né? Então isso, às vezes é doentio. Quando eu quero ajudar e não quero ser ajudado. Isso é falta de castidade também. Porque eu não sou inteiro. Um homem inteiro, ele consegue se dar bem com Deus, que é o outro, com os outros, com o meio que ele vive e com quem também? Com ele mesmo. Tem pessoas que conseguem se dar bem com todo mundo, menos com ele mesmo. Por isso que ele quer sempre estar com todo mundo. Eu digo isso porque eu entendo, viu, sobre o que eu vivo, né? A gente sempre quer estar cuidando do outro, porque a gente não quer cuidar da gente. A gente tem medo de cuidar do nosso mundo interior, vocês estão entendendo?
de ver as nossas podridões, nossas trevas. Como diz Santa Teresa, as lagartas que tem dentro lá, as aranhas, tudo, tudo lá que não presta, as baratas, né? Aí tem que colocar a luz para expulsar as baratas, né? Expulsar. Porque a gente só mata uma coisa quando tá no local claro, né? Não, cacete, ele sabe que ele gosta de matar os cupim, né? Só não mata o meu, também 5 meses comendo na minha casa lá, né? Desabafo na hora da pregação. Vamos lá. Então, qual é o remédio do prazer? O verdadeiro prazer, que é a castidade. A castidade, uma das interpretações é você ser inteiro. Inteiro. Amar. A castidade é amar. Então, por exemplo, quando eu... É interessante também tentar fazer um movimento aqui de investigação, porque eu acho que tem um certo imaginário, quando você fala de castidade, é algo relacionado a uma carga de significado ligada ao castigo. Só pecado não pode, as coisas, né? Então tem que saber deixar até mesmo tirar essa carga. Uma releitura, né? Fazer uma releitura do que seria a castidade. Ô Zé, eu não poderia deixar de partilhar em relação à gula. Eu hoje, aconteceu algo interessante só agora mesmo. Eu cometi o pecado da gula, né? Eu assim, me deu aquela vontade assim, mais louca de tomar Coca-Cola. Aí eu disse, não, é quaresma, eu vou ofertar essa Coca-Cola. Aí um monte de limão na geladeira, eu fiz uma limonada. Aí o meninozinho aqui, quando faz suco, né, ele não consegue tomar um copo, não, toma 1 litro. Aí quando depois eu falei, meu Deus, eu não tomei a Coca-Cola, eu tomei 1 litro de suco de limonada. Tu me lembrou um colega meu da faculdade, conhecido, ele até participou de uma comunidade também. Aí ele falou que estava vivendo a experiência de não tomar refrigerante também. Aí ele estava numa situação convivendo com a colega dele de curso. Aí ele caiu nessa, ficou naquela, eu tomo ou não tomo, porque ele já tinha feito esse propósito e tal. Eu nem lembro mais como é qual foi o fim da história. Aí também ele ficou nesse dilema, nesse se eu tomo por causa da comunhão com o irmão, então se não reger para quebrar muito essa relação. Lembrei de São Francisco uma vez, né? Era dia de jejum mesmo, na sexta-feira. Toda sexta é dia de jejum, abstinência de carne, né? Depois a gente entra nesse mérito, né? E que a lei da igreja diz, né? E nesse dia tinha um irmão doente. E eles tinham uma penitência braba naquele tempo. Não era coisa como a gente faz hoje, né? Então, o que aconteceu? Esse irmão não estava... Ele fez jejum mesmo doente. Esse irmão, ele não queria deixar de fazer jejum. Aí São Francisco fez o seguinte... Hoje não vai ser jejum, hoje é festa. Em vista de quê? Do irmão. Ou seja, o jejum que agradou a Deus foi o quê? A festa. Entenderam? Então a oferta de amor por aquele irmão. Ou seja, para que aquele irmão não se sentisse culpado em não estar jejuando, porque ele estava quase impossibilitado. Ou então, fazendo se prejudicar, todo mundo foi festejar com ele. Não, hoje é dia de festa. Porque o nosso irmão está necessitando, né? Então essa leitura também... do jejum ligado com a caridade, né? Voltando para a gula. Como é que a gula se dá? Eu entendo bem, viu? Vamos lá, nós entendemos, né, cacete? Vamos lá. A gula, ela não só é o pecado de comer muito, não. A gula, o nome dessa doença chamada no grego é gastrimagia. Gastrimagia é a loucura do estômago. Quer dizer, o estômago está louco. Como seria essa gastrimagia? É quando eu como muito em excesso. Seria uma forma da gula. A outra forma da gula é quando você faz, e é um pecado também, é o jejum excessivo. É um pecado também. Quem faz, porque vai trazer o quê? A vaidade e a soberba. Ah, o jejum marca todo mundo. Não diz, mas fica. Menor hora dessa. Jejum farisaico, né? 3 dias que eu jejuo aqui. Igual aquele fariseu. Se eu jejuo não sei quantas vezes por dia. É interessante, eu não lembro quantas vezes ele falou que jejuava. Mas o que ele falou ultrapassava o que a lei mandava. Ou seja, geralmente quem é orgulhoso é mostrado. Ele faz mais do que o que ele pede, entendeu? Oséias, você vai dar 1h30 de pregação. Aí tá com 2h15. Aí a pessoa para, aí tu vai pregar, que deixa mandando. E começa, né? Ele quer sempre ultrapassar. Ele quer se mostrar, tá em evidência, né? Então, o jejum que não é moderado, não é que você não possa fazer um pouquinho mais, pode. Mas quando ele é excessivo, ele se torna um pecado contra o seu corpo e se torna também um atentado contra a gula, entendeu?
contra o jejum verdadeiro, aliás, né? Outra forma de gula, comer só o que é gostoso. Tipo, tem carne de frango e tem sorvete, pudim. Aí eu deixei almoçar para comer só pudim. Enche o bucho. Enche o bucho de pudim, age e começa a falta passar mais. Como é que pequei, né? Ou seja, a pessoa ela deixou aquilo que era saudável para comer só aquilo que dava prazer. Então como a gente fala no Ceará, aquela caninana, né? Isso é uma forma da gula. Comer, sempre optar só pelo que dá prazer. A comida dá prazer sempre dá. Mas se eu opto só pelo que dá mais prazer toda vez sem lembrar da minha saúde, é gula. Outra forma da gula é o comer apressado. A pessoa ela come pouco, mas ela come só aquela coisa feroz, né? Parece que parece que a comida vai acabar do mundo todo e ela tem que comer naquela hora. Reflete até o estado psicológico da pessoa, né? Eu conheço uma pessoa que melhorou muito, mas uma pessoa que colega de trabalho, a forma da comer, ela realmente já é depressiva, toma remédio, etc e tal, para acabar na realidade, isso a gente vê mostra. Verdade. Claro que tem gente que tem uma doença específica, né? Precisa comer muito, que eu já vi um Isso, caso, exatamente, eu né? conheço também. Pois é, nos horizontes. Exatamente. Na empresa lá. Essa história que foi, né? E outro não, você percebe também que há um descompasso, um desequilíbrio mesmo da questão. É interessante também, né? Não dá para ver agora, essa dimensão da castidade, nesse sentido, ver a dimensão do corpo, da psique e da alma como uma unidade do ser humano, né? Que vai trabalhar Isso. Mas dá para trabalhar isso na próxima aula, tu me lembra, viu? Não pensei, mas posso trabalhar. Outra coisa sobre a gula, só para quase terminar. A gula, por exemplo, ela se dá nas finezas. Eu só quero comidas finas, entendeu? Comi caviar, comi lagosta, e começa a falar do que comeu. Ou seja, é a vaidade do comer, a gula também. Eu vi um ovozinho frito e a pessoa me falando isso. Tem que divulgar o que comeu, entendeu? Olha, eu fui para tal canto e eu fiz isso e comi isso e tal. A vaidade no comer, então é a gula também. Vocês, Eu comi um ovinho frito, a pessoa fica falando isso, escutando, aí eu digo assim, miserável. agora pro remédio, só para terminar, para valer mesmo. Seria o jejum. E o jejum aqui, lembre de uma coisa. A oração, eu vou procurar saber o que é a vontade de Deus. A esmola, eu vou exercitar aquilo que é a vontade de Deus. E o jejum, eu vou me fortalecer espiritualmente para fazer a vontade de Deus. Entenderam? Então, eu sei a vontade de Deus pela oração, eu me fortaleço pelo jejum para cumpri-la por amor, e eu pratico esse amor pela esmola. Entendeu? Existe uma ligação, um equilíbrio, não é nada sem sentido. Aí uma forma do jejum também seria o seguinte, depois eu falo dos métodos, né? De como fazer o jejum, seria as partes mais práticas. Eu preciso comer uma cura da gula. Diga comigo, são 3 formas de curar a gula, diga comigo. São 3 formas de curar a gula. A oração. A oração. Não, eu errei. O jejum. O jejum. As jaculatórias. A jaculatória. E a Eucaristia. E a Eucaristia. Ou seja, pelo jejum é um remédio, que não vai dar para descer muito, né? A jaculatória é falar palavras benditas, porque o pecado da gula passa pela boca, e as palavras benditas também. Os textos beneditinos é um grande remédio. Invocar o nome de Jesus e Maria. Às vezes dá certo, dá porque os santos fizeram tudo isso, deu certo, né? A gente não é diferente deles, né? E a Eucaristia, como esse grande remédio, né? E uma outra forma é sempre comer em ação de graças. Eu não vou comer à mesa, não é comer à mesa não, à mesa, agraciado, né? Como um animal, eu vou comer em ação de graças. Como é a forma de comer correta? Como Jesus comia, ele fazia o quê? Ele abençoava os alimentos. Por que nós abençoamos os alimentos? É porque eles estão amaldiçoados, é? Não. É porque é uma atitude interior de gratidão daquilo que Deus providenciou. Eu reconheço que Deus cuida de mim. Então é um ato de cura interior. Não é um ato de assim,
da fé foi alguém jogou uma maldição, uma praga, então eu vou tirar todos os cão que tem aqui na comida. Não. É um ato de cura interior, ou seja, eu vou curando a minha ingratidão, Deus vai curando. Por aquela ação de graças, entendeu? É algo muito mais profundo do que simplesmente abençoar ou não abençoar, de estar amaldiçoado ou não. Toda a comida já está abençoada pelo ato da criação. De quem Deus é, né? E de onde vem, né? Exatamente. Que é da criação, provém de Deus, porque é criação. O seu irmão também ajudou a fazer. Exatamente. Ajudou a recriar aquele alimento. Tem toda uma ligação, né? E que vai fazer com que sustente meu corpo. Entenderam, né? Tranquilo? Então, só para concluir para valer, vamos com essa intenção. Nós vamos agora entrar onde? No deserto. Quem está nos levando? O Espírito Santo. E quando é que a gente entra no deserto? Quando decide amar. Fazer o bem, fazer obras grandes. Obras grandes é amar para valer. Amar o irmão mais difícil, né? Tipo assim, amar o Valmir é fácil. Amar a Raquel já é mais difícil, um exemplo, né? Então eu vou me decidir por amar a Raquel com a mesma radicalidade que eu amo o Valmir. Então quando o demônio vê que você se decidiu, ele... é agora que eu vou para cima de você. Entendeu? Aí você está chamando o demônio para a briga. Quando você se decide amar. Você deve ter medo? Não, porque São João da Cruz fala, o demônio, diga comigo, o demônio tem medo da alma unida a Deus, como ele tem medo do próprio Deus. Aí você vai fazer como os santos, fazer o sinal da cruz e o processo ficar liberto. Se a gente tivesse... Mas isso demora, é um processo, né? Amém? Vamos só colocar a mão no nosso coração e pedindo a Deus com nossas palavras que nos dê a graça de fato de entrar neste deserto. O deserto, lugar do encontro com Deus, lugar da misericórdia, mas o lugar do combate contra a nossa carne, contra o mundo, contra o demônio. Senhor, dai-nos, Senhor, esta graça neste dia. A graça de sermos visitados, Senhor, com esta convicção, com este desejo de amar de forma nova, Senhor. Dai-nos esta graça, esta certeza. Por esta Ave Maria nos consagremos a nossa volta para casa e todo o nosso ser. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rainha da paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Raquel tem umas folhinhas. Hã? Eu tenho. Aí se faltar alguém, eu dou na semana. É para você rezar com esse texto. É o pregador do Papa falando sobre o primeiro domingo da quaresma. Aí você vai entender melhor. Ele vai dar os textos bíblicos. Você vai fazer um estudo bíblico bem profundo com esse texto, tá bom? Vai ser 3 ou 4. Se você... nas terças. Se em 3 não der para terminar, a gente combina para fazer mais um. Mais uma quarta, né?